Efésios capítulo 4, el versículo 32. Eu tenho aqui em minhas manos a versão bíblica de la Reina Valera. É a que irei compartilhar com vosotros. O Senhor ministrou um tema para esta manhã na mi coração que me gostaria compartilhar com a igreja, e o tema é el poder libertador del perdão. Vou repetir. El poder libertador del perdão. Vamos repetir todos juntos. 1, 2, 3. Solo los que desayunaram, por favor. La mitad está em ayuno, então, ¿no? Quantos encontraram Efésios 4, 32? Diz assim: antes, sede benignos uno com os outros, misericordiosos, perdonando-nos uno a outros, como Deus também os perdonou a vosotros em Cristo. Vamos orar ao Senhor? Cerre seus olhos, por favor. Senhor, te damos graças. Graças por esta hermosa manhã em tu presença. Graças, Senhor, porque podemos alabar tu nome, declarar tu grandeza e majestade. Te pido, Senhor, que uma vez mais hable com tu igreja, que os céus sejam abertos sobre este lugar e cada um de nós podamos receber uma palavra fresca de los céus, Senhor. Tu és o dueño de la palavra, tu és o dueño de cada coração. Por isso, habla com nós em el nome de Jesus. Amém. Sentaros, por favor. Quantos são buenos de memória? Diz, não, pastor, não. Recorde a pessoa que está a seu lado o tema da predicação, por favor. Diga. A ver. Como? El poder libertador del perdão. Pergunta retórica. Não necessita contestar em voz alta, ok? Alguma vez você já foi herido? Mi espanhol que é muito malo. Pergunta retórica, ok? Não necessita contestar em voz alta. Você alguma vez já foi traicionado? Ai, difícil, não? Alguma vez já foi decepcionado? Alguma vez isto já passou dentro da igreja com algum hermano da igreja? Agora é interessante que Jesus nunca dijo que perdonar seria fácil. Agora pode contestar, perdonar é fácil? Parece que não, porque a velha natureza, a natureza humana, é, bueno, me ha herido, eu vou herir, não? É de pagar com a mesma moneda. Então, perdonar, incluso em algumas circunstâncias, não estou falando de tonterias de la vida, estou falando de coisas muito sérias, incluso quando é realizado por pessoas muito cercanas, porque o tamanho da ferida tem que ver incluso quão cercano é esta pessoa. Se é uma pessoa muito lejana, a nós nos dá igual, como disse aqui em Espanha, não? Pero se é uma pessoa muito cercana, uno de la mesa, uno de la casa, hasta dizíamos, eu esperaria de todos, se fora fulano ou se fora outro, não estaria tão herido, pero luego esta pessoa, então perdonar não é fácil, pero Jesus deixou muito claro que não seria fácil, pero seria necessário para viver uma vida de liberdade espiritual. Vou repetir. O perdão é necessário para viver uma vida espiritual em liberdade. Quando não perdonamos, estamos atados. Então, a primeira coisa que me gostaria de deixar muito claro esta manhã é que perdonar não é fácil. Eu não estou dizendo aqui, vamos todos perdonar e amanhã estará tudo bem. Eu sei que não é tão sencillo assim. Pero não é fácil, pero é necessário. Há um texto bíblico que não, se vosotros não querem abrir, não hace falta. Eu posso ler aqui. De Mateus 18, 21 e 22. Mateus 18, 21 e 22. Que Jesus é muito conhecido. Jesus se acerca a Pedro, não? E Pedro pergunta, Senhor, quantas vezes perdonarei a meu irmão que peque contra mim? Hasta 7? Eu creio, coisa de minha imaginação,
que havia alguém que Pedro já havia perdonado uma vez, 2 vezes, 3 vezes, porque sabe que nós temos um limite para nossa misericórdia, não? A misericórdia do Senhor se hace nueva cada manhã, pero a nossa é muito corta. Então, quando a pessoa equivoca com nós uma vez, 2 vezes, quizás perguntamos, vale, pastor, perdonar, eu perdono, pero hasta quando tenho que perdonar? Qual é o limite do perdão? Não? Será que vão seguir se equivocando comigo por toda a vida? Imagino, Pedro, que havia uma pessoa que ele já estava 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, pero 7? Será que vou seguir perdonando esta pessoa por toda a vida? Então ele pergunta, e a contestação de Jesus em el versículo 22 é a seguinte: Jesus dijo, não te digo hasta 7, sino hasta 70 vezes 7. O sea, o Senhor disse, Pedro, não importa a quantidade, não haga contas, ¿vale, hermanos? Não haga contas, não importa. Em outras palavras, o perdão sempre estará sobre a mesa. Sempre é uma possibilidade, independente de quantas vezes. Agora, o perdão, por que temos dificuldade de perdonar? Porque levamos estas coisas muitíssimo por la emoção. E o perdão de verdade que não é uma emoção. O perdão é uma decisão de obediência a la palavra de Deus. Eu decido obedecer a palavra de Deus e por isso perdono. Porque se eu sou levado por las emoções, nunca perdonarei. Agora, quando eu decido obedecer a palavra de Deus, o perdão é muitíssimo mais racional e inteligente do que as emoções. Então, o perdão é muitíssimo mais racional e inteligente do que solamente as emoções. Não se perdona porque o outro mereça perdão. Pastor, pero não merece perdão, não? Senão porque Deus manda perdonar. Então, a base do perdão não é o merecimento do outro, porque se seguirmos esta linha, nenhum de nós seríamos perdonados por Cristo, porque nenhum de nós foi perdonado porque mereció ser perdonado. Fomos perdonados por graça, por misericórdia do Senhor. Diz a Bíblia que o Senhor nos amou aún sendo pecadores. O Senhor não esperou que tu estejas listo, bonito, como está esta manhã, para te perdonar. Não, o Senhor te amou aún não merecendo. Se nós, em verdade, se negamos perdonar, nós desobedecemos a palavra de Deus, desobedecemos diretamente a Cristo. Então, a ver se guardamos em la mente e el coração, perdonar não é fácil, pero é necessário. Ok? 2. La falta de perdão enferma. E não enferma o outro, não. Enferma a la própria pessoa. Porque o rancor, rencor, não? Não só danya el alma, pero também afeta el cuerpo. Enferma. E a vontade do Senhor é que nós esta manhã seamos livres desta atadura, que é a falta de perdão. Amargura, pessoas amargas, ansiosas, depressivas, hasta mesmo enfermidades físicas podem trair por la falta de perdão. Então, o perdão vai traindo uma tristeza constante ao coração, uma infelicidade constante ao coração. Deus não desenhou o homem, hermanos, para ser cargado de ódio, de rencor, sino de graça. De graça. Eu sei que não é fácil, mas o Espírito Santo de Deus está aqui esta manhã, né? Para trabalhar em cada coração. E eu sei que a palavra de Deus é poderosa para chegar ao mais profundo do coração. Donde eu não posso chegar, a palavra de Deus chega. E a palavra de Deus cambia, transforma, quebranta o coração. O coração mais duro não poderá resistir ao poder da palavra do Senhor. A vontade do Senhor não é que nós nos quedamos enfermos emocionalmente e fisicamente, porque não perdonamos, porque estamos amargos. A vontade do Senhor é nos fazer livre de toda esta atadura. E que você seja sano de corpo, alma e espírito. Amém. Certifique, por favor, que a pessoa que está a seu lado está viva. Gracias. 3. La falta de perdão estanca.
Sim, nos quedamos estancados, parados, quando não perdonamos. Eu falei a Lupe que só tinha um texto, Lupe, mas ao final tenho mais, vale? Não te preocupe. Hebreus 12:15, mira o que diz Hebreus capítulo 12 e o versículo 15. Mira bem. Não seja que alguno deje de alcançar a graça de Deus, que brotando alguma raiz de amargura os estorbe. Se deixamos de alcançar a graça de Deus, porque brotou em nosso coração raízes de amargura. E digo um pouco mais, e nós fomos regando esta raiz, e cresceu dentro de nós, e isto nos estorva muitíssimo, muitíssimo. Não? Diz aí, muitos são contaminados. Claro, porque persona llena de gracia esparce gracia, pero personas amargas esparcem amargura. Então, não permita que brote em seu coração nenhuma raiz de amargura, porque isso estanca e não é um prejuízo solamente para ti, mas incluso para as pessoas que estão cercanas. A amargura detém o crescimento espiritual. Já era para tu estar volando. Su ministério já era para estar em outro nível. Pero como o Senhor vai utilizar um coração enfermo? Enfermos não podem cuidar de outros enfermos. Para sanar, necessitamos estar sanos. Tu eres instrumento de Deus para esta geração. Tu funciona como um médico espiritual, a qual Cristo le utiliza para sanar esta geração. Pero se está enfermo, como sana? Como vamos falar acerca de perdão se não perdonamos? Además, como recibiremos o perdão del Senhor se não perdonamos? Sem perdão não avançamos, hermanos. Muitos estão estancados por la falta de perdão, não por falta de oração. Pero eu oro, pastor. Eu estou orando ao Senhor, pero examina, como diz o texto de la cena, examina-se cada um a si mesmo. Haga um autoexame de tu coração. Entra em cada habitação de su coração, las más ocultas. Vai em el trasteiro del coração, aquele onde nós ponemos e deixamos aí as coisas que não queremos que as visitas vejam. E examina seu coração e diga: Senhor, meu coração está puro, está limpo, porque eu não quero viver estancado. Eu quero ser uma bendição para minha família, para meus familiares, para meus irmãos. Então, eu quero estar limpo, purificado de toda tristeza, de todo rancor, de toda amargura, para que eu seja sanidade para esta geração. O ponto 4 diz que o perdão te libera del outro. Vou repetir. O perdão te libera del outro. Quando você não perdona quem está atado, não é o outro está disfrutando de la vida. E tu estás aí, preocupado. Sabe que vai almoçar com a família e a pessoa está em la cabeça. Vai tumbar em la cama e o outro está em la cabeça. Está aqui. Libera esta manhã desta pessoa. Libera-se esta manhã dessa pessoa. O perdão te libera del outro. Agora, quando não perdonamos, seguimos atado a la outra pessoa. Eu sei que perdonar não cambia o passado. Perdonar não cambia o passado, pero rompe cadenas presentes. Perdonar não irá cambiar tu passado, pero irá romper cadenas presentes. E isso irá influir de forma direta em el futuro. Não podemos volver atrás, pero podemos fazer distinto hoje. Podemos tomar decisões distintas hoje, para que el mañana seja aún melhor. Quantos dizem amém? El perdão não justifica a ofensa. Porque às vezes pensamos, se eu estou perdonando, estou lhe dando a razão. Não trata de isto, não justifica a ofensa, pero libera o coração. Libera o coração. El 5 diz que a confiança é um processo. A restauração da confiança é um processo. Pero el perdão é instantâneo. Porque às vezes confundimos a restauração da confiança com o perdão.
A confiança é conquistada. Como uma pessoa conquista sua confiança? Dia a dia, tarde, é um processo. Então, eu sei que a restauração da confiança quizás tardará um pouco mais. Pero o perdão é instantâneo. Está porque a restauração da confiança não depende só de ti, depende da outra parte também, não? Então, perdonar é um ato imediato do coração. Ora, restaurar a confiança é tempo, ¿vale? Perdonar não sempre significa reconciliar-se, pero soltar a deuda, sabe? É soltar a deuda. Porque eu sei, hermanos, que há relações que são irreconciliáveis. Eu tenho a consciência disto. Hasta porque há relações onde a vida de la outra pessoa, a vida foi posta em risco. Por exemplo, ¿no? El caso de um homem que pegava a sua mulher. Essa mulher pode liberar perdão a este homem, pero isto não significa reconciliação, porque sua vida quizás estará em risco uma vez mais. Se não existe cambio, não existe a transformação e a mudança que o Senhor pode transformar. Então, eu sei que a restauração da confiança, eu sei que a reconciliação são outras etapas, que depende não somente de uma pessoa, mas eu estou falando de ser livre de ataduras internas que te hacen estar triste e atado. Estamos falando de um perdão que libera. Deus perdona a nós outros, hermanos. Quantos foram perdonados por el Senhor? Seguimos, somos perdonados por el Senhor. Pero Deus perdona a nós outros para que nós outros perdonamos a los demás. Para que nós outros podamos perdonar. Disse, há um texto em Mateus 6:15, que diz assim: antes bem, se não perdonais a los hombres sus ofensas, tampouco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateus 6:15. Todos queremos o perdão de Deus. Quantos não querem ser perdonados por el Senhor? Todos necessitamos do perdão de Deus. Pero a Bíblia, que é a palavra de Deus, é muito clara que o perdão de Deus está condicionado a nós outros perdonarmos os que nos ofenderam. Não podemos pedir perdão a Deus mientras nós outros retenemos perdão a outros. É uma hipocrisia, é uma incoerência com o Evangelho. Então, o perdão é vertical, pero o perdão também é horizontal. O perdão é vertical porque é o perdão de Deus para com nós outros, pero também é horizontal porque é o perdão de nós outros para com as demais pessoas. E eu termino o último ponto, diz que o perdão é uma evidência de madurez espiritual. Crentes maduros têm mais facilidade em perdonar. Creyentes imaturos têm mais dificuldade em perdonar. Sabe que a madurez não depende de quantos anos de creyente tu tienes. Há creyentes que são novos em la fé, pero já alcançaram um nível de madurez. Há outros que já estão há anos em la presença do Senhor, pero aún são ninhos em la fé, porque se portam como ninhos. El imaturo sempre reacciona. El maduro perdona. Mire uma peleia. El sábio, biblicamente, não é ele que contesta, não é ele que reaciona. El sábio, biblicamente, é ele que tem domínio próprio. Ele que domina suas próprias emoções. Uma vez eu estava em uma reunião de pastores e saiu um embate pesado. Isto passa em reunião de pastores também, vale? Se você não sabe. Um embate pesado de 2 obreiros e o pastor que estava aí. Um embate acerca de um tema. Duro a discussão, não? E eu era a primeira vez que estava chegando em esta igreja, era a primeira reunião que participava. E aí me he dado conta que o pastor que estava presidindo a reunião cayó. E o obreiro se puso em pé e gritou e falou forte. E o pastor não falou uma palavra. E eu, como obreiro jovem que estava ali na reunião, disse: se fuera eu. Não, eu falava isso, eu falava aquilo. E o pastor callado, firme, sem abrir a boca. A pessoa habló e saiu. Al final, todos demos a razão ao pastor que não abriu a boca para dizer uma palavra. E hasta em los temas que a pessoa tinha razão, a gente le dizia que não por el tema, por la maneira em que se portou.
e por la forma desrespeitosa que se comunicou. Então, hasta aquele que tinha a razão, perdeu a razão por não atuar com sabedoria. Então, ele maduro espiritualmente não é aquele que sempre está reacionando, que tem resposta para todas as coisas. É aquele que tem a capacidade de, aún tendo a resposta e a boa resposta, callar-se. É fácil? Não, não é fácil. Pero isso é madurez espiritual. Eu termino. O pastor sempre disse que termina umas 3 vezes. ¿No? Perdonar nos hace mais parecido com Cristo. Conteste, hermano, por favor. Diga, olá, aqui estamos. Perdonar nos hace mais como Cristo. Cristo disse assim: Padre, perdónalos, porque não sabem lo que hacen. Lucas 23:34. Jesus perdonou em la cruz, em meio ao dolor. Ai, é muito difícil isso, hermanos, porque perdonar, quizás depois que passe anos, quizás seja mais fácil. Pero em meio ao dolor, nós outros temos rabia, ódio, ganas de correr o outro. Não? Pero perdonar em meio ao dolor, quando perdonamos, somos mais parecidos com Cristo, porque Cristo perdonou em meio ao dolor. Se Ele perdonou, irmãos, em nosso pior momento, Cristo nos perdonou em nosso pior momento, tu pior versão. As piores coisas que tu já hizo em la vida, há coisas que eu hice quando estuve apartado da presença do Senhor que eu tenho vergonha de nombrar. Pero Cristo me perdonou em el pior dia de minha vida, em minha pior versão, em minhas piores práticas, em minhas piores atitudes, piores palavras. Cristo me perdonou, Cristo te perdonou. Aleluia. Glória a Deus. Quem somos nós outros para não perdonar? Ponga sobre os pés, por favor. Amada igreja, eu sei que perdonar não é olvidar. Perdonar não é minimizar o dano. É dizer não ao dolor, ao rancor, à amargura. Cerre seus olhos, porque vamos orar este momento. Se os músicos podem passar aqui, por favor. Perdonar é confiar em la justiça de Deus. Perdonar é confiar em la justiça de Deus. É creer que Deus hará justiça por ti. É soltar o peso. É soltar o peso. Sabe que há um texto que me encanta, que é o de 1 Pedro 5:7, que diz, echando sobre ele. Há outra tradução que diz, deposite sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Ele cuida de vosotros. Então, esta manhã, as manhãs de deixar delante do altar, delante da presença do Senhor, todo aquilo que está lhe quitando o sueño, a paz, a alegria em el coração, e dizer, Senhor, eu creio que Tu eres um Deus justo, e Tu obrarás justiça. Por isso, eu deposito delante do altar, eu entrego delante do altar. Hoy el Señor quer sanar corazones. Escucha que la palabra del Señor es muy directa. Hoy el Señor quer sanar corazones, romper cadenas, restaurar almas. Porque donde hay perdón, hay liberación. Donde hay perdón, hay liberación. Donde hay perdón, Dios vuelve a fluir.